Os irmãos encontraram? Joel 3:14 diz assim, eu quero ler o 13:14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Está assim na Bíblia de vocês, irmãos? O dia do Senhor está perto, está próximo, está chegando no vale da decisão. Irmãos, há alguns anos eu costumo, geralmente no domingo, quando não há pregador e eu prego depois do congresso, eu procuro trazer uma mensagem num texto que foi escolhido para o congresso. E por quê? Porque geralmente os pregadores que pregam, eles não trazem uma hermenêutica no texto, eles não pregam em cima do texto, eles usam o texto, mas eles dão um salto totalmente para outra passagem bíblica. Eu não estou desmerecendo, pelo contrário, Deus usa como Deus usou o pregador de ontem. Mas eu procuro então trazer uma elucidação daquele texto. Então hoje eu quero explicar um pouquinho mais sobre este texto no versículo 14, porque é muito forte. Olha como que o texto diz, multidões, multidões, no vale da decisão. Parece a primeira vez que a gente lê esse texto, parece que o Senhor Deus está dizendo que há um vale, uma grande multidão, e essa multidão precisa tomar uma decisão, precisa fazer uma escolha. E na verdade não é bem assim. Embora o vale exista, embora o texto é chamado vale da decisão, quem vai tomar a decisão aqui não é o homem. Quem vai tomar a decisão aqui é o Senhor. E esse texto é muito forte. Porque quando nós continuamos dizendo assim, o dia do Senhor está próximo, a primeira coisa que vem à nossa memória é que o profeta está anunciando que Jesus está, mas daqui não fala sobre a volta de Jesus. Aqui fala sobre a grande tribulação. Um tempo de aflição, um tempo de angústia. Os profetas do Velho Testamento profetizaram várias ocasiões sobre o dia do Senhor. E o profeta Sofonias diz que o dia do Senhor é um dia de angústia, é um dia de sofrimento, é um dia de dor. O profeta Jeremias fala que o dia do Senhor é a angústia de Jacó. E Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala que haverá uma grande aflição, como nunca antes teve. É claro que esse dia aqui não é um dia de 24 horas. Esse dia aqui é uma referência ao tempo em que a terra vai passar. O dia do Senhor. No Velho Testamento, esse dia do Senhor é direcionado diretamente à nação de Israel. Dizendo que a nação de Israel iria passar por um dia ou um tempo de sofrimento, um tempo de perseguição, um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo onde eles ficariam angustiados. O sofrimento seria tão grande. Vou repetir novamente o que Jesus disse. Nunca antes as pessoas passaram, sofreram por isso que eles iriam ou que eles vão passar. Tanto é que o profeta diz o seguinte, no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. E que dia é este? É o dia da grande tribulação. É o dia onde o Senhor Deus irá tratar com a nação de Israel. Quando nós estudamos escatologia, existem alguns eventos que são primordiais para nós entendermos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, o que é a grande tribulação. Terceiro, o que é a volta triunfal do Senhor Jesus. Porque nós pentecostais acreditamos no arrebatamento. E para o arrebatamento não há sinais ou evidências. O arrebatamento é iminente. Ou seja, os apóstolos escrevendo diz que a volta do Senhor Jesus será quando ninguém espera, será semelhante a um ladrão. Ou seja, não há necessidade de sinais ou evidências para a igreja. A igreja precisa estar alerta porque Jesus virá buscar a sua igreja. E o arrebatamento, Paulo diz que será no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Primeiro os mortos serão ressuscitados, depois nós seremos transladados e encontraremos com o Senhor nos ares. E então acontecerá aquilo que é chamado de a grande tribulação. E o que é a grande tribulação? É um período de 7 anos, onde o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19 apresenta uma série de juízos que virá sobre a terra. Aonde trombetas, aonde selos e aonde taças serão derramadas sobre a terra. E esses
esse conjunto de 7, que dá mais ou menos 21 juízos que virão, entre os outros ais, entre outras coisas, ali fala sobre guerras, ali fala sobre pestes, ali fala sobre mortandade, a ponto dos príncipes da terra se esconderem debaixo de montanhas e pedir que essas montanhas os escondam da presença do grande Deus. Irmãos, a coisa é muito séria. Nós estamos vendo dias que antevêm ou que antecedem o arrebatamento da igreja. E nos dias de hoje, nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Quando nós falamos de sinais, vou repetir novamente, para o arrebatamento da igreja não é necessário sinais. Sinais falam sobre a volta triunfal de Jesus. Em Mateus capítulo de número 24, quando os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a sua volta e quando seria o final dos tempos, Jesus fez uma lista de sinais, uma lista de referências, para que as pessoas pudessem estar examinando e vendo. E desses sinais existem sinais religiosos. E o que são sinais religiosos? Falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Eu estava estudando a carta do Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus direciona a sua carta à igreja de Éfeso. Um dos elogios que Jesus fez à carta de Éfeso é que eles tinham um crivo concernente àquilo que eles ouviam. Ou seja, vocês não aceitam qualquer um dizendo que é apóstolo. Vocês ouvem, vocês separam aqueles que dizem ser e que não são. Olha que diferença da igreja moderna, da igreja contemporânea, da igreja atual. Hoje qualquer indivíduo que fala em nome de Deus, as pessoas aceitam. Qualquer indivíduo que se intitula pastor, pregador, a igreja abre as portas, abre os ouvidos, levanta as mãos como se essa pessoa realmente fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quantos desses homens são falsos pregadores, falsos profetas? E quando eu digo falsos, estou dizendo os seus ensinos. A igreja precisa precisa estar alerta. Eu e você precisamos ter um senso crítico. Primeiro, examinando aquilo que é pregado em cima da tribuna. Segundo, examinando os movimentos que acontecem dentro da igreja. Nós somos muito místicos e muito emocionais. E qualquer sapateado da igreja, a gente levanta as mãos e fala: Deus está no negócio. E você sabe que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 3, que nós temos que examinar se esse Espírito é de Deus. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Muitos homens e mulheres estão dizendo em nome de Deus aquilo que Deus não mandou eles falarem. Então nós estamos vivendo tempos onde os falsos profetas estão se multiplicando. Um outro sinal, não só religioso, é sinal geopolítico, de guerras, rumores de guerra. Irmãos, o ano passado, entre o ano passado e esse ano, a guerra na Ucrânia, a guerra agora em Israel, entre outras coisas. A qualquer momento um estopim pode estourar. Por quê? As nações estão em pé de guerra. Sinais que Jesus está voltando. Há sinais religiosos, geopolíticos, fenômenos da natureza. Nós estamos vendo aí a mídia falar sobre o El Niño, que movimenta o clima, e que até julho desse ano de 2024 o clima vai ficar estranho. Irmãos, nós estamos vendo coisas acontecendo no Brasil que nunca aconteceram. Em questão de chuvas, de ventos, de destruição, coisas que nós olhamos e ficamos estarrecidos. Porque eu me lembro de crescer assistindo noticiários e vendo isso acontecer em outros países, mas está acontecendo no nosso próprio país. Sinais que Jesus está voltando. Jesus fala sobre pestes. 2020 até 2023 nós fomos assolados pela pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas desceram à sepultura? E a pandemia deveria trazer um alerta para os cristãos, gerar um temor. Parece que o efeito foi o contrário. O que nós vimos de pessoas que se acostumaram a ficar em casa, o que nós vimos de pessoas que deixaram de frequentar cultos,
O que nós presenciamos de pessoas que perderam o prazer e a alegria de vir à igreja. Mateus capítulo 24 diz que isso são sinais que Jesus está voltando. Lembre-se que eu comecei a falar sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia de trevas. É um dia de sofrimento. É um dia de dor. É um dia de angústia. E aí os irmãos falam, não pastor, mas eu creio em Deus de amor. Irmãos, a questão de amor é muito relativo, né? É muito relativo. Eu estava lendo um autor que dizia o seguinte: por uma mulher que apanha do marido, ela diz que ama. Para um psicólogo diz que isso é uma dependência emocional que ela tem. Para um alcoólatra, a mãe que pega os cacos do alcoólatra é o amor. Para a psicologia, é a dependência emocional. Então o amor às vezes é muito relativo. Olhamos para um Deus de amor e achamos que Deus aceita tudo, passa a mão sobre tudo. E a Bíblia diz que o Deus de amor é o Deus que corrige o filho a quem ama. O Deus que enviou o seu único filho para salvar. Porque o juízo virá para aqueles que não aceitaram o seu filho. E nesses dias que estamos vivendo, os sinais estão se cumprindo, as evidências estão se tornando cada vez mais reais. E boa parte da igreja está sonolenta, apática. Boa parte da igreja está achando que isso não vai acontecer. Mas vai, meu amado irmão. As coisas estão acontecendo em cumprimento. Você sabia que a Bíblia, pelo menos 28% dela é de profecias? Você sabia que 28% da Bíblia é de profecias? E essas profecias estão cumprindo cabalmente? A ponto do próprio Deus dizer que passa céus e terra, mas a sua palavra não passará. Ou seja, Deus zela por cumprir a sua palavra. O que Deus falou, meu amado irmão, está vacinado. Pode passar dias, semana, meses, mas vai cumprir. E Deus disse que virá um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, um tempo de dor. A Bíblia fala de que os firmamentos serão abalados, sol, lua será abalado. Olha que coisa forte, irmãos. Eu não estou entrando na essência da grande tribulação. Eu não estou falando sobre os 4 cavaleiros, vermelho, preto, amarelo. Eu não estou falando sobre as taças que serão derramadas. Se nós entrássemos nisso, precisaríamos de muito tempo para nós podermos enxergarmos a totalidade da descrição bíblica. Mas eu estou falando que isso são sinais que Jesus está próximo. Vou repetir novamente o que o profeta disse: multidões, multidões no vale da... Preste atenção. Multidões, multidões no vale da decisão, mas essa decisão não é o homem que toma. Porque esse vale é um vale que tem em Israel. Também no versículo 2, o autor fala, o vale de Jeosafá. É um descampado, um plano. Quando Napoleão Bonaparte chegou lá e olhou e disse: é o melhor lugar para que uma grande batalha possa ser travada. E o que o autor está dizendo aqui, irmãos, preste atenção, é que as nações se formarão uma liga e descerão para esse vale, para lutar contra Israel. Esse vale é o vale do Armagedon. Armagedon, colheita. Por isso que o versículo 13 fala, lançai a foice, porque já está madura a seara. Glória a Deus. Esse é o vale do Armagedon, é o vale da guerra. A guerra que Israel vai enfrentar com as nações. A guerra que Israel vai enfrentar contra toda a liga que se unirá para descer contra aquela nação, para destruí-los. Porque Israel continua sendo a nação escolhida do Senhor Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso vai acontecer quando, pastor? No final da grande tribulação. No final da grande tribulação. E nesse vale de decisão, a decisão não é o homem que toma, é o próprio Deus. Porque hoje é o tempo aceitável de ouvir a palavra e de aceitar a mensagem bíblica. Hoje é o dia oportuno das pessoas ouvirem o Evangelho e aceitarem o Evangelho.
hoje, agora, enquanto eu e você estamos aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, o arrebatamento não aconteceu. Enquanto nós estamos aqui, a grande tribulação ainda não está acontecendo. Jesus fala que tudo isso que nós estamos vendo, embora seja dolorido, embora seja difícil, é princípio das dores. Princípio das dores é guerra. Princípio das dores é peste. Princípio das dores é nação contra nação. Princípio das dores é tudo isso que nós estamos vivendo nos dias modernos e atuais. E ainda não é o Apocalipse. E muita gente achando que é o Apocalipse. Quando eu falo Apocalipse, eu estou falando da referência do capítulo 6 até o capítulo 19. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. O apóstolo Paulo escrevendo, parece que o apóstolo Paulo tirou um raio-x da nossa geração. Parece que o apóstolo Paulo teve, claro, o Espírito Santo que revelou a ele, né? E ele diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. E ele fala sobre duas características. Primeiro, a característica do altar. E a segunda característica da igreja. A característica do altar seriam homens que pregariam para agradar. Deixariam de pregar a verdade. Massagearia egos. Falaria coisas que agradassem o povo. E a segunda característica era da igreja, que escolheria pregadores, não pregadores que pregariam a verdade, a palavra reta, mas escolheriam pregadores que falassem fábulas. É o que nós estamos vivendo hoje. Onde pregadores que prezam pela Bíblia, pela doutrina bíblica, pela seriedade bíblica, estão sendo cada vez mais relegados. E aonde? Pregadores de oba-oba. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção nessa frase que eu vou falar para você nesse momento. O dia que você entender que o mais importante não é o pregador e sim a palavra, você vai entrar num processo de maturidade. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: você reparou que as nossas campanhas enchem mais do que os nossos cultos de ensino? E por quê? Porque na campanha tem pregador de fora. E no ensino é o pastor local. O pregador de fora vem com o tema. E com toda a sinceridade, irmãos, e aqui fica a critério dos irmãos, a maioria desses pregadores que vêm de fora, quando eu ouço eles pregar, tem uma pregadora aqui, que ela está em todos os cartazes aqui em Campinas, ela já pregou aqui 2 ou 3 vezes. Quando ela pega o microfone, eu saio lá para fora. É tanta asneira que a mulher fala em cima da tribuna, que eu não convido, mas quem convida são os irmãos. E quando eu falo asneira, eu estou dizendo coisas que não estão na Bíblia. Eu não estou dizendo aquilo que você faz de ler o texto, de você tentar explicar o que está no texto. Eu estou falando da pessoa que abre a Bíblia, lê um texto, fecha a Bíblia e fala sobre aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, as suas experiências. Não está nada na palavra. Não está nada aqui. Porque quando eu e você pegamos esse texto, lemos esse texto, explicamos esse texto e aplicamos esse texto, isso é pregação. Simples. Pode ser aceito, pode não ser, mas é a palavra. Você pode errar o nome de um profeta, você pode errar um versículo bíblico, você pode errar uma referência, é normal, é natural. Mas as pessoas não valorizam os pregadores. Desculpa, não valoriza a palavra, valoriza os pregadores. É o que o apóstolo Paulo disse. Estão selecionando pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que realmente é a palavra. Nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas têm perdido o prazer e a seriedade do Evangelho. Hoje, para muitos, o Evangelho é simplesmente mais uma coisa que eles agregam à sua vida. Mas o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Meu amado irmão, vou repetir novamente para que você entenda. Dia do Senhor não é a volta, não é o arrebatamento da igreja. Dia do Senhor é o período de juízo que virá sobre essa terra. Grande tribulação, tempo de angústia, tempo de aflição, onde os profetas do Velho Testamento diziam o seguinte: é um tempo onde Jesus mesmo fala, no capítulo 24 de Mateus, onde as mulheres deveriam fugir, as grávidas, fuja para as montanhas. E por quê? É um tempo de dor. Mas a minha e a sua esperança não está no juízo, mas está na graça bendita de Jesus Cristo, porque nós o aceitamos e nós aguardamos o arrebatamento, e esse arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, meu amado irmão. Aleluia. Como o próprio texto diz, será semelhante a um ladrão.
O ladrão ele avisa você quando ele vai roubar, irmãos? Só que ele manda um e-mail dizendo: Carlinhos, é o seguinte, você vai sair para trabalhar que horas? Vou te esperar ali na Moreira, você passa, para a moto, porque eu vou estar lá te esperando. Direi: é o seguinte, vou visitar você, você deixa o portão aberto, porque eu vou entrar, não quero fazer mal nenhum, então você já deixa as coisas. O ladrão faz isso? Não. O ladrão ele tenta pegar a pessoa desapercebida. É o que Jesus disse. Ele virá um tempo onde as pessoas não estão apercebidas. Ou seja, as pessoas estão envolvidas, como eu preguei aqui na Santa Ceia, né? Como nos dias de Noé, onde as pessoas estão envolvidas nos seus trabalhos, envolvidas nos seus projetos, casando e dando-se em casamento, vivendo a vida como se Cristo não fosse voltar, mas Ele vem, meu amado irmão, e cabe a mim e a você estarmos vivendo segundo aquilo que a palavra dele exige que eu e você estejamos vivendo, porque a trombeta vai tocar. Aleluia. Quem estiver preparado será arrebatado. E quem não tiver, os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto. Note que Joel disse isso, se eu não me engano, há 600 ou 700 anos, eu esqueci de pegar a referência aqui, antes de Jesus vir no seu ministério. Jesus teve o seu ministério de 3 anos, aqui pregando a palavra, curando, realizando sinais extraordinários, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E todo o Novo Testamento há mais de 318 referências que Jesus vai voltar. Eu fico impressionado como que as pessoas estão mudando os fundamentos do Evangelho. O que é fundamento, pastor? É aquilo que é a preciosidade do Evangelho. Um dos fundamentos é a volta triunfal de Cristo. Irmãos, as pessoas estão pregando um céu na terra. As pessoas estão pregando um Deus que vai fazer coisas para ela que Deus não disse que faria. As pessoas estão confundindo as doutrinas bíblicas. E hoje as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Aqui eu faço um adendo dessa palavra. Eu fiquei muito revoltado no ano de 2018, 19, 20, perdi muitos amigos, fiz até minha esposa perder emprego. Porque eu sou uma pessoa que quando eu fico nervoso, irmãos, eu falo que não é para falar. Eu faço coisas que eu não deveria fazer. E eu sou muito espontâneo. E as pessoas na política passada começaram a colocar um Messias que não era o nosso Messias. Cada um tem as suas escolhas políticas e faça o que quiser fazer. Mas a ponto de colocar um homem como se esse homem fosse o nosso Jesus. Eu falei: está errado. Colocaram pessoas em cima do altar, enquanto a igreja gritava, adorando o homem, disse: está errado. Nós precisamos entender que quem deve ser adorado é Jesus. Político que tem uma vida na política não deve ser adorado dentro da igreja. Não, eles estão lá para trabalhar. Quem deve ser adorado é Jesus. E isto é princípio daquilo que Jesus, que o apóstolo Paulo fala, aonde a igreja está se afastando do verdadeiro evangelho. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sinais que Jesus está voltando. Sinais que Jesus está às portas. A qualquer momento nós seremos transladados. A qualquer momento, aleluia, nós encontraremos com o Senhor nos ares. A qualquer momento as coisas serão completamente mudadas. E os sinais que Jesus disse em Mateus capítulo 24, eu só estou pontuando com você, só estou pontuando. Se você não quiser me ouvir, não tem problema. Simplesmente pega o seu celular e começa a procurar notícias no celular. Liga a sua televisão e começa a ver os fenômenos da natureza, as questões geopolíticas, as questões religiosas. Quantas coisas estão acontecendo? E muitos estão completamente desapercebidos. Multidões no vale da decisão. Isso aqui não diz respeito à igreja, isso aqui não diz respeito, meu amado irmão, a nós. Isso aqui fala de um tempo onde as nações se influenciarão e descerão, aleluia, para lutar contra Israel. Mas dia do Senhor é a grande tribulação, é um tempo de sofrimento, é um tempo onde o juízo de Deus virá, e o texto diz que isso está próximo. Você sabe que o autor
que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Aí o apóstolo Pedro diz assim: chegará um tempo onde as pessoas vão chegar para você e falar assim: você fala que Jesus vai voltar. Faz tanto tempo que Jesus não voltou. Isso é mentira. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O nosso Deus irá cumprir a sua palavra. Estamos vendo dias, irmãos, onde a fé de muitos está se fragmentando. O amor de muitos está se deteriorando. Nós estamos vendo dias onde a crueldade humana está aumentando. Nós estamos vendo dias onde as pessoas estão perdendo as referências cristãs. E isso tudo é sinais que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu me converti, já estou indo para a parte final da palavra, irmãos. Eu me converti no ano de 99. E havia no final do século ali, uma frase que diz assim: 1000 chegará, 2000 não passará. Não sei se os irmãos se lembram dessa frase. E eu cheguei num amigo meu e falei assim: nossa, está escrito na Bíblia. Eu não era crente, cheguei num amigo meu e falei assim: nossa, está escrito na Bíblia que 1000 chegará e 2000 não passará. Ele era crente. Ele falou: Rafael, onde está escrito isso? Eu falei: está na Bíblia. Ele falou: não está. E aí eu peguei a Bíblia ali e ela, para que eu encontrasse esse versículo, para que eu pudesse mostrar para esse amigo meu. Eu não encontrei o versículo, mas me converti. É na Bíblia. E fui para a igreja. Irmãos, naquele ano de 91, final de 98, mês de 99, todos os congressos eram Jesus está voltando. Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus, Amós 4:12. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Era só sobre isso. Aí passamos o ano de 2000, Jesus não voltou. Chegamos no ano de 2001, 2002, as pessoas viram que Jesus não tinha voltado, aí a pregação começou a mudar. Os pregadores começaram a pregar sobre sonhos. 2003, 2004, 2005, 2006 é só sobre sonho. Sonho que Deus vai realizar, sonho que Deus vai concretizar, sonho. Um dia eu estava ouvindo o pregador pregando, enquanto o pregador estava falando sobre sonho, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: ele não fala mais sobre o céu, ele não fala mais, aleluia, do sonho do cristão, aleluia, é ir para a glória, mas é fazer da terra o céu. Aí passamos 2008, 2009, aí começaram as mensagens de autoajuda. Sabe que a mensagem de autoajuda? Aquela que mexe com o nosso ego, aquela que nos faz acreditar que nós somos. Mensagens triunfalistas. Você vai chegar não sei na onde, você vai alcançar, você vai ter, você vai possuir, porque é você. E se você notar o que eu estou dizendo, tanto as mensagens de sonhos como as mensagens triunfalistas, ela é centralizada no homem. Você vai ter, você vai receber, você vai ser, você vai possuir, porque você. E não só nas pregações, nos louvores também. O homem tomou uma centralidade muito grande. Irmãos, a centralidade do Evangelho é: Jesus está voltando. Jesus vem. Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo? A igreja primitiva precisava, aleluia, se entregava para Jesus sem saber se viveria no outro dia. Porque sabia que só o fato dela ser cristã, dela ter aceitado a Jesus, o Império Romano vinha persegui-lo para matá-los. Mas hoje a comodidade, o conforto é tão grande que as pessoas não aspiram mais o céu, não desejam mais a volta de Jesus, vivem para essas coisas dessa terra, mas a palavra não mudou. O homem não é o centro, Deus continua sendo o centro da sua palavra, e a sua palavra vai se cumprir, Ele vai voltar. Se coloque de pé neste momento, eu quero estar com você nesse instante. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não perca esta mensagem no seu coração. Nós precisamos entender que Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus. Oh, amado Senhor. As irmãs escolheram um tema muito forte, muito importante e necessário, Senhor, para falar que o Senhor Deus, o dia do Senhor está, aleluia, chegando. O dia do Senhor está perto, está próximo. Esse dia do Senhor, como diz a tua palavra, não é, aleluia, a volta, o arrebatamento da igreja.
mas é o tempo, Senhor Deus, de sofrimento que a nação de Israel vai enfrentar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra nos fala no livro do Apocalipse de um tempo, Senhor Deus, de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. A Tua palavra fala sobre selos que serão abertos e cada um desses selos carregará um juízo sobre si. Meu Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra fala, Senhor Deus, sobre taças da ira que serão derramadas sobre rios, sobre mares, sobre florestas. Meu Senhor da glória, quanto sofrimento. A Tua palavra fala sobre trombetas que serão tocadas, Senhor. Meu Deus, os fundamentos serão, Senhor Deus, abalados. Quanta situação difícil vai acontecer. Meu Deus, mas a igreja aguarda ansiosa o arrebatamento, porque o arrebatamento, Senhor Deus, nos tirará desse tempo de sofrimento. Como diz Apocalipse capítulo número 3, versículo 10, que o Senhor nos guardará da hora da tentação, da hora da tribulação, da hora do sofrimento. Nós ainda aguardamos, Senhor Jesus, aleluia, a volta, aleluia, do Senhor. A igreja, aleluia, muitos perderam o foco, muitos já perderam, Senhor Deus, aleluia, o desejo, mas eu continuo acreditando, eu continuo aguardando, eu continuo desejando, eu continuo, Senhor Deus, ansiando por este momento, Senhor, não o momento da dor, mas o momento, Senhor Deus, do arrebatamento. Senhor Deus Todo-Poderoso, a igreja do Senhor, aleluia, precisa voltar a focar na palavra, porque estamos vivendo dias difíceis, Senhor, dias onde o amor de muitos tem se esfriado, dias onde, Senhor Deus, os falsos pregadores, falsos pastores, os falsos mestres têm se multiplicado. Estamos vivendo dias onde os fenômenos da natureza estão acontecendo de forma tão evidente, Senhor Deus, onde chuvas, tsunamis, Senhor Deus, coisas estão acontecendo em todo esse planeta. Estamos vivendo em dias onde as pestes estão tomando conta, Senhor Deus, a própria pandemia solapou esta terra, dizimou, Senhor Deus, a população mundial. Estamos vivendo dias, Senhor Jesus, aonde o sofrimento está aumentando, e segundo a Tua palavra, tudo isso, Senhor Deus, aleluia, são sinais de evidência do retorno triunfal do Senhor. Meu Deus, o apóstolo Paulo expressamente diz, aleluia, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Senhor Jesus, eu não quero dar ouvidos a doutrina de demônios, eu quero ouvir o Espírito Santo do Senhor. Eu não quero ouvir falsos pastores, eu quero ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém?